5 minutos de Europa. Uma parceria da Rádio Sines com o Centro de Informação Europe Direct Alentejo Central e Litoral com Sofia Lampreia. Para ouvir na primeira quarta-feira do mês, antes do meio-dia, e na primeira sexta-feira do mês, depois das 15h30, na Rádio Sines. Olá, Sofia! No mês passado prometeu vir hoje falar sobre formas de intervenção dos cidadãos europeus nos desígnios institucionais da UE, verdade? Olá! Em nome do CIE de Alentejo Central e Litoral, saudações aos nossos ouvintes e obrigada, Vicência, por nos recordar da promessa que ficou no programa passado. Na verdade, selecionámos informação sobre formas de fazermos ouvir a nossa voz junto das instituições europeias. Fazer ouvir a nossa voz parece-me bem, mas como poderemos proceder eficazmente? Propomos então que tomem nota que, para esse efeito, já temos algumas figuras e institutos jurídicos importantes, sendo que poderemos recorrer ao Correio do Cidadão. Os cidadãos dispõem de uma caixa de correio eletrónico para fazer perguntas, pedirem informações e apresentarem propostas ao Parlamento Europeu. Qualquer pergunta, pedido ou proposta deverá enquadrar-se nos domínios da atividade da União Europeia, ou seja, não será sobre instituições nacionais. Se um pedido, pergunta ou proposta incidir sobre um assunto complexo, bem, nesse caso será enviada por e-mail uma mensagem relativa ao alargamento do prazo de resposta. Depois também, ainda junto ao Parlamento Europeu, tem a petição ao Parlamento Europeu. Todo cidadão da União Europeia ou pessoa residente num Estado-membro tem a possibilidade de, a título individual ou em associação com outras pessoas, apresentar a qualquer momento uma petição ao Parlamento Europeu sobre assuntos que se enquadrem na esfera da competência da União Europeia e que o afetem diretamente. As petições podem assumir a forma de queixa, pedido ou opinião sobre os problemas relacionados com a aplicação do direito da UE ou de apelo ao Parlamento Europeu para que este assuma uma posição sobre uma questão específica. Assim, uma petição pode dar ao Parlamento Europeu a oportunidade de chamar a atenção para uma eventual violação dos direitos de um cidadão europeu por um Estado-membro, autoridade local ou outra instituição. Assuntos que os cidadãos podem apresentar ao abrigo de uma petição. Direitos enquanto cidadão europeu, tal como consagrados nos tratados, questões ambientais, defesa do consumidor, livre circulação de pessoas, mercadorias e serviços, mercado interno, questões relacionadas com o emprego e as políticas sociais, reconhecimento de títulos profissionais, quaisquer outros problemas relacionados com a aplicação do direito da UE. Quem pode apresentar? O cidadão da União Europeia, residentes num Estado-membro da União Europeia e também pessoas coletivas com sede social num Estado-membro da União Europeia. Depois temos uma outra figura que, portanto, é nomeada pelo Parlamento Europeu, mas que é uma figura própria, que é o Provedor de Justiça Europeu. O Provedor de Justiça Europeu investiga queixas relativas a casos de má administração por parte das instituições ou outros organismos da UE. As queixas podem ser apresentadas por nacionais ou residentes dos países da UE ou por associações ou empresas estabelecidas na UE. O Provedor de Justiça investiga diferentes tipos de casos de má administração, por exemplo, comportamento abusivo, discriminação, abuso de poder, omissão de informação ou recusa de prestar informações, atrasos desnecessários, não respeito dos procedimentos. A respeito do Provedor de Justiça Europeu e da possibilidade de apresentarmos queixas ao Provedor de Justiça Europeu, recomendamos a consulta do sítio da internet www.ombudsman.europa.eu. Depois, junto da Comissão Europeia, existe uma outra possibilidade muito interessante de se apresentar uma iniciativa de cidadania europeia, que é um instrumento de democracia participativa que permite aos cidadãos propor alterações legislativas concretas em qualquer domínio em que a Comissão Europeia tenha competência para apresentar uma proposta legislativa, como é o caso do ambiente, da agricultura, da energia, dos transportes ou do comércio. Para apresentar uma iniciativa, são necessários 7 cidadãos da UE que vivam em 7 Estados-membros diferentes e que tenham a idade necessária para poderem votar. Assim que uma iniciativa reúne 1 milhão de assinaturas e atinge os números mínimos de subscritores em pelo menos 7 países, a Comissão Europeia tem de decidir se toma ou não medidas sobre aquela proposta concreta.
Terminamos assim os nossos 5 minutos de Europa com um último apontamento de um evento que se insere nesta temática, certo? Terminamos assim os nossos 5 minutos de Europa com um convite aos nossos ouvintes para participarem no diálogo com os cidadãos no próximo dia 15 de junho, no âmbito da Feira do Mar, em Sines, no auditório da APS. Portanto, o diálogo com os cidadãos são eventos programados pela Comissão Europeia e interessantes para incentivar o debate sobre várias questões da União Europeia com representantes, aproximando assim os cidadãos dos desígnios institucionais da UE. No próximo mês vamos falar de quê, Sofia? No próximo programa prometemos falar sobre estes debates, o diálogo com os cidadãos, em nome do CIED Alentejo Central e Litoral. Obrigada à Rádio Sines por estes 5 minutos de Europa. 5 minutos de Europa, uma parceria da Rádio Sines com o Centro de Informação Europe Direct Alentejo Central e Litoral com Sofia Lampreia. Para ouvir na primeira quarta-feira do mês, antes do meio-dia, e na primeira sexta-feira do mês, depois das 15h30, na Rádio Sines.